Bíblico base da pregação de hoje está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, os versículos 22 a 31. Gênesis 32, 22 a 31. Gênesis 32, 22 ao 31. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois já rompeu o dia." Jacó respondeu: "Não o deixarei ir, se você não me abençoar." Então o homem perguntou: "Como você se chama?" Ele respondeu: "Jacó." Então disse: "Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu." Jacó disse: "Por favor, diga-me como você se chama." Ele respondeu: "Por que você pergunta pelo meu nome?" E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva." Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Até aqui. Eu tenho que admitir para vocês que esse texto, ele é complicado. Ele é difícil. Pessoalmente, assim, não seria um texto que eu iria citar assim da minha cabeça como um dos textos mais lembrados da Bíblia, como um dos textos mais marcantes da Bíblia. É um texto que a gente olha assim e pergunta, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Que história é essa? É muito estranho isso aqui. Parece, lendo assim, que se trata de alguém que é meio que assaltado, meio que agredido durante a noite e entra numa luta com Jacó, e essa luta dura até amanhã. Se a gente sair andando na rua por aí de noite e acontecer isso com a gente, não vai ser muito estranho, né? Porque a gente sabe que o mundo que a gente vive hoje é um mundo de violência. Então, qualquer um que sai caminhando de noite aí está sujeito a ser assaltado ou a ser agredido por alguém durante a noite. Mas quem está lutando aqui com Jacó não é um criminoso, não é um agressor, não é um ladrão. É o próprio Deus. Deus está brigando com Jacó, brigando literalmente. Eles partiram para o soco. Que é isso? A nossa imagem de Deus parece que não se encaixa nisso aqui. Quando a gente imagina Deus, a gente não imagina Deus literalmente saindo no soco com alguém. Não é assim que a gente imagina Deus. Então esse texto ele é muito curioso. Como é que a gente entende um texto assim? Como é que a gente pode imaginar Deus atacando alguém durante a noite? Será que o Deus no qual a gente crê é um Deus que atacaria alguém durante a noite? Será que a gente pode lutar com Deus fisicamente, como aconteceu aqui com Jacó? E o mais interessante é que conforme a noite vai passando, essa pessoa que está agredindo Jacó, ela pede
para que Jacó deixe ir embora. Afinal de contas, já está amanhecendo, me deixa ir embora, me solta, vamos parar com essa briga. E daí de novo a gente se pergunta, mas espera aí, Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, ele precisa pedir para o Jacó soltar ele, pedir para Jacó deixar ele ir, porque ele não está dando conta, ele está apanhando. É a impressão que a gente tem aqui. Jacó, ele prendeu Deus ali, está segurando Deus e não deixa Deus ir embora. Parece que Deus aqui ele está perdendo a luta, mas ele ainda consegue dar um golpe certeiro no Jacó e deslocar o nervo da coxa. Ele consegue ainda deixar o Jacó manco. É muito esquisito esse texto. É muito estranho. E daí no final a gente se pergunta, afinal de contas, quem que prevaleceu nessa luta, quem que ganhou essa luta, não dá nem para saber. O Jacó sai mancando e do outro não se fala nada. Então, é um texto bastante difícil de a gente falar, difícil de a gente entender. Mas algo acontece aqui e se torna um evento extremamente marcante, porque Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, ele tem o seu nome trocado, ele ganha um novo nome. E junto com esse novo nome, não é simplesmente mudou o nome dele, mas muda também a forma como ele entende a si mesmo. O nome tem muito a ver com a nossa identidade. E não só isso, o nome que ele ganha a partir desse evento é Israel, que vai ser o nome do povo de Deus. Ou seja, esse evento aqui é extremamente importante. Por que ele é tão esquisito? Por que ele é tão estranho? A gente vê ali no versículo 31 que no final nasce o sol, quando o Jacó, ou melhor agora o Israel, vai atravessando aquele lugar que ele chama de Peniel, e ele está mancando. Mas quando esse sol nasce, parece que nasce também um novo homem, nasce uma nova pessoa. Não é mais o Jacó, agora é o Israel. E essa transformação na vida do Jacó é o que a gente vai tentar entender nessa manhã. Porque o Jacó, ele passou por uma provação, por um momento de dificuldade. Ele estava lutando, e a gente sabe que numa luta uma pessoa pode inclusive vir a óbito. É possível que numa luta, nessas proporções que essa luta tomou, de durar bastante tempo, uma pessoa pode vir a óbito. Jacó, por isso ele confessa, que a vida dele foi salva. Então, vamos tentar entender o que essa história ela quer nos ensinar. Para a gente entender essa história, para a gente entender esse episódio, a gente precisa lembrar de quem é Jacó. Jacó, ele é uma pessoa que ele carrega consigo a promessa que foi feita a Abraão. Se nós lembrarmos lá em Gênesis 12, Deus chamou Abraão e prometeu fazer dele uma grande nação. E Abraão teve Isaque. Então Isaque continua com essa promessa sobre ele. E Isaque então tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E esses 2 filhos, eles são gêmeos, e eles são frutos de oração, porque a mãe, Rebeca, era estéril, não podia ter filhos. E o Isaque, ele se coloca em oração diante de Deus e pede para que Rebeca tenha filhos. E então acontece o milagre e Rebeca gera Esaú e Jacó, dois irmãos gêmeos. Mas a gente vai
se a gente vê a história, Esaú e Jacó, o Esaú ele nasceu primeiro, mesmo sendo gêmeos, né? Esaú nasceu primeiro, e quando a Bíblia relata o nascimento de Jacó, diz que Jacó ele já nasce em seguida com a mãozinha segurando o calcanhar do Esaú. E por isso que ele ganha o nome de Jacó. A gente já vai ver o que Jacó significa. Mas desde o ventre materno, esses dois irmãos já lutavam entre si. E a promessa de Deus a Isaac é que os filhos de Isaac vão gerar duas nações fortes. E elas vão se dividir. E Deus ele fala que um será mais forte e mais poderoso do que o outro. E pela lógica da época, o mais velho seria o mais forte, seria o que receberia a herança, seria o que teria o destaque, né, a primogenitura. Mas Deus ele inverte essa lógica da primogenitura. Deus ele faz a promessa, na promessa de Deus, o Jacó ele vai ser o mais forte. E Jacó significa enganador. Olha que nomezinho complicado. Enganador. Mas também significa aquele que segura o calcanhar. O hebraico ele tem assim algumas palavras que, se a gente vê o significado, é bem interessante, né? Aquele que segura o calcanhar está ali para te enganar. Então o Jacó ele nasce com a mãozinha segurando o calcanhar do Esaú e por isso ganha esse nome de Jacó, de enganador. E ele de fato se torna um enganador, né, na sua vida. Ele engana o seu pai. Quando chega o momento, então, de Esaú receber a bênção de Isaac, o Jacó, ele se finge de Esaú e engana o Isaac para receber a bênção, né? O Esaú e o Jacó provavelmente não eram gêmeos idênticos, né? Eles eram gêmeos diferentes, né? Porque o Esaú ele é retratado como alguém mais peludo, né? E tem toda aquela história de que o Jacó ele se disfarça de Esaú, ele se passa de Esaú, e o Isaac já está meio ceguinho, meio surdinho ali, né? E já não consegue distinguir um filho do outro e abençoa o Jacó. E assim todas as promessas de Abraão, aquela promessa de ser uma bênção a todos os povos da terra, a todas as famílias da terra, e de ter uma descendência numerosa, uma descendência grande, tudo isso se passa para Jacó. De Jacó sairia os descendentes daquele povo que seria o povo da salvação, o povo por meio da qual a salvação viria ao mundo. Então, Jacó, ele tem todas essas promessas de Deus sobre ele, mas ele é um enganador. Ele é alguém que engana o seu irmão também por um prato de lentilha, compra primogenitura, engana o seu pai. E como consequência de tudo isso, o Esaú, ele quer vingança, ele quer matar o seu irmão. Então Jacó, ele sonha, né? Ele foge e ele sonha que Deus desce até ele numa escada que vem lá do céu, e Deus diz para ele que essa terra onde ele está será dele e da descendência dele. Ele reforça toda a promessa que ele havia feito para Abraão. Agora Deus reforça para Jacó. Mas Jacó ele tem essa culpa, ele tem esse histórico de ter sido alguém que enganou, de ter sido alguém que fez algo errado. Ele sim prosperou, ele tinha muitos bens, muito dinheiro, muita coisa, mas a culpa dele está no fato de que os seus relacionamentos familiares estavam marcados pela enganação. Ele fez algo errado e enganou seu irmão, causou muita perda, muito sofrimento para o seu irmão,
E como fica agora? Como fica essa situação de alguém que tem todos os seus relacionamentos familiares perturbados, que está em desavença com seu irmão, que está fugindo do seu irmão, e 20 anos depois do episódio do prato de lentilha, Jacó ainda está fugindo do seu irmão? Provavelmente, depois desses 20 anos, o seu pai já tinha morrido, mas então ele fica sabendo que o Esaú quer se encontrar com ele. O Esaú quer se encontrar com Jacó. E o Jacó, então, ele passa tudo para o outro lado do rio, diz aqui no texto que nós lemos. Ele passa tudo para o outro lado, talvez por medo do que o Esaú poderia fazer. Vai que o Esaú vem e taca fogo em tudo, mata todo mundo. Então, o Jacó ele tem muito medo de encontrar o seu irmão por causa de toda a culpa que ele carrega. O que será que o Esaú vai fazer? Então, ele fica sozinho do outro lado do rio. E então essa é a estratégia dele para se encontrar com Esaú. Talvez Jacó estava com medo de que ele iria lutar com Esaú até a morte. Mas pelo menos assim, com toda a sua família atravessando o rio, ele poderia deixar a sua família em segurança. E sabe, muitas vezes na nossa vida também somos assim. Muitas vezes nós também temos problemas, temos situações com pessoas com as quais nós nos desentendemos, pessoas que nós magoamos, que nós enganamos, que nós traímos, e a gente começa a carregar o peso da culpa. E a culpa, ela nos isola, ela faz com que a gente se distancie das pessoas, se distancie das coisas. O Jacó ele foge 20 anos do seu irmão por causa de culpa. Por causa do medo de encarar a pessoa que ele enganou. Muitas vezes assim nós agimos. Muitas vezes assim nós conduzimos nossa vida. Caminhamos com medo, caminhamos com culpa e nos isolamos. Então Jacó, ele, esperando o seu irmão, de repente aparece o próprio Deus. Deus aparece, e não Esaú. Não era quem Jacó estava esperando. Jacó estava esperando Esaú. Mas, antes de aparecer Esaú, aparece o próprio Deus. E talvez a gente, refletindo sobre isso, deveria pensar, não, de fato, Jacó não deveria estar esperando Esaú. Jacó deveria estar esperando Deus, porque antes de ser um problema com Esaú, o problema da culpa, o problema do pecado de Jacó, era um problema com o próprio Deus. Quando nós temos problemas, intrigas, brigas, desentendimentos, culpa, o nosso problema não é em primeiro lugar com a outra pessoa, com a pessoa com a qual a gente se sente culpado. Em primeiro lugar, o nosso problema é com o próprio Deus. A gente primeiro precisa se acertar com Deus, para depois querer se acertar com a pessoa com a qual a gente se desentendeu. Então, Jacó deveria sim estar esperando por Deus. E então, naquela noite solitária, sozinho, perto daquele rio, ele é atacado. E foi uma luta dura, foi uma luta que virou a noite. E o texto ele mantém um mistério, né, de quem está lutando com Jacó. Simplesmente diz que é um homem no início, né, e esse homem vai lutando. E então, ao final, é revelado que Jacó estava lutando com Deus. E que Deus
venceu o Jacó e o abençoou. Jacó experimenta o agir de Deus por meio de uma luta, por meio de uma briga, uma forma completamente única de Deus se revelar. Jacó literalmente foi espancado por Deus. Essa foi a forma que Deus escolheu se revelar a Jacó. E além do mais, Deus ainda deixa ele manco da perna, né? Desloca a articulação da sua coxa. Jacó, ele não consegue nem caminhar mais direito. Mas ainda assim o Jacó, ele insiste, ele agarra Deus, ele segura e ele não deixa Deus ir embora, sem antes primeiro abençoar ele. E esse é o Jacó. Jacó é uma pessoa impulsiva, talvez. Mas ele sabe que Deus já tinha o abençoado e agora, mais uma vez, ele pede a bênção de Deus. Ele exige a bênção de Deus. Mas Jacó não é apenas um homem abençoado por Deus, mas também é um homem que foi espancado por Deus. Um homem que lutou com Deus. E quando nós encontramos Deus, Deus ele nos confronta. Deus ele não é um Deus que apenas passa a mãozinha na nossa cabeça e diz: meu filhinho, coitadinho de ti, tu sofre tanto. Não, Deus ele nos confronta. Deus pode até partir para as vias de fato. E então, Deus o abençoa. E Deus pergunta pelo nome de Jacó. E Jacó diz: eu sou Jacó, ou seja, eu sou o enganador. Eu sou o trapaceiro. Eu sou o cara que logra os outros. Jacó sabia o significado do seu nome. Mas Deus ele age com misericórdia para Jacó. Deus ele diz: tu não é mais Jacó. Tu não é mais um enganador. Agora tu é Israel. E Israel significa o homem que lutou com Deus. O homem que lutou com Deus. E não se trata apenas de uma mudança de nome, mas é uma mudança de vida, é uma mudança de caráter. Toda a história de Jacó se transforma, toda a história de Jacó muda a partir do momento que ele é chamado de Israel. Mas é interessante que o Jacó ele também quer saber o nome desse homem que está lutando com ele. Mas, como a gente sabe, Deus ele não costuma dizer o seu nome. Ele sempre responde de uma forma misteriosa. Ele simplesmente diz: por que tu pergunta pelo meu nome? Jacó sabia que era Deus. Jacó lembrava do que Deus tinha dito para ele 20 anos antes, quando ele fugiu de Esaú. Deus disse: eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaque, e eu sou o teu Deus também. E a partir dessa luta, então, quando essa luta termina, acontece o encontro de Esaú e Jacó. E na verdade essa luta com Deus ela está no meio da reconciliação, né? Jacó e Esaú já tinham trocado mensageiros dizendo que queriam se reconciliar. Então, quando eles foram se encontrar, Jacó encontra Deus. Deus ele se coloca no meio desse processo de reconciliação, que foi tão importante. E a partir dessa luta, Jacó ele se tornou capaz de perdoar o seu irmão, de encontrar-se com seu irmão, porque ele foi abençoado por Deus e teve sua vida transformada. E uma pessoa que tem a sua vida transformada, ela não vai mais ter medo de ter encontros difíceis na sua vida, de ter encontros com
de reconciliação com pessoas com as quais tinha desentendimento. Deus, ele deixa de lutar contra nós e passa a lutar conosco. Ele não nos deixa mais sozinhos. A luta com Deus não é uma luta que quer nos destruir, mas é uma luta que quer nos transformar. Deus, ele nos humilha, assim como ele humilhou Jacó, mas ele nos humilha para nos tornar humildes. Ele vem para nos fazer servos dele. Ele vem para que a gente viva com ele. Ele muda o nosso nome, ele transforma o nosso ser. Deus, ele luta por nós. E quando a gente chega em Cristo Jesus, quando a gente lembra do que Deus fez por meio de Cristo Jesus, que Deus reconciliou consigo o mundo, a gente percebe que Jesus, ele assume toda a nossa culpa. Jesus, ele assume todas as nossas lutas e ele morre na cruz por nós. E quando Cristo morre na cruz, ele nos reconcilia com Deus, sim, mas ele também nos reconcilia com nosso irmão. Deus, ele nos reconcilia com todas aquelas pessoas que nós achamos que precisamos lutar. Nós não precisamos mais lutar, porque Jesus, ele lutou por nós e ele venceu. Para que a gente pudesse também experimentar esse nascer do sol de um novo dia, onde nós podemos contemplar o próprio Cristo que lutou por nós e viver com ele, seguindo ele em confiança, servindo ao nosso Deus. Essa história é sim estranha. Ela é difícil de a gente entender. Por que Deus fez isso? Por que Deus assumiu a forma de um homem para lutar com Jacó? Mas essa história tem muito a ver conosco, com a nossa história. É a história onde nós lutamos com Deus também, para que Deus nos transforme e nos abençoe. Amém. Hoje